Eu estou aqui com sulfato de cobre e com cal virgem, e com estes dois ingredientes eu vou fazer a cal da bordaleza, um dos melhores fungicidas que existem para controlar doenças de plantas. No século XIX, numa região da França chamada Bordeaux, os agricultores pulverizavam nas suas parreiras uma mistura de sulfato de cobre com cal para deixar as uvas amargas e evitar que elas fossem roubadas. Em certa ocasião, um botânico chamado Pierre Millardet, esse que você está vendo aí na tela, passou pela região e observou que as parreiras onde eram pulverizadas essa mistura de cal com cobre tinham menos doenças do que as parreiras onde não eram pulverizadas essa mistura de cal com cobre. Ele levou essa mistura para casa, testou várias dosagens e estava criada a cal da bordaleza, um dos melhores fungicidas que existem para controlar doenças foliares, que são aquelas manchas que atacam as nossas plantas, deixam elas feias e impedem que elas cresçam, floresçam e produzam melhor. E nesse vídeo eu vou te ensinar como é que você faz a cal da bordaleza e vou te deixar uma receita aqui para você usar em diferentes tipos de plantas para controlar diferentes tipos de doenças. A receita original da cal da bordaleza é 200 gramas de cal para 200 gramas de sulfato de cobre misturadas em 20 litros de água. Mas você que tem uma pequena propriedade ou que tem uma planta, duas plantas só, não vai fazer 20 litros de cal da bordaleza. Nesse caso, você pode usar 20 gramas de cal, 20 gramas de sulfato de cobre, diluídos em 2 litros. Assim você pode usar um recipiente menor e fazer uma dosagem menor para usar na sua floreira, no seu jardim, ou naqueles poucos pés de frutas que você tem no quintal. Mas cuidado, não é só misturar de qualquer jeito, tem um jeito certo de fazer a mistura. Acompanhe agora o passo a passo de como fazer essa mistura. Vamos primeiramente fazer as diluições. Você não pode misturar o sulfato de cobre com o cal, você tem que diluir ele separadamente. Então, primeiramente, o sulfato de cobre. O sulfato de cobre tem uma diluição muito lenta. Então, o ideal é que você pegue um pano, como esse que está aqui, olha, e faça um tipo de sachê. Ok? Depois que você fez um sachê, você pode colocar ele dentro d'água para diluir. Deixe ele decantando assim, de um dia para o outro, que ele vai diluir completamente. Você também pode acelerar o processo colocando água morna, ele vai diluir mais rapidamente. E agora vamos diluir o cal. E está aqui, vamos mexer o cal e esperar que ele faça a reação química e dilua. Ele tem que ficar assim, ó, leitoso, mas não pode ter esses resíduos aqui, tem que diluir completamente. E aqui está, depois de um dia inteiro e uma noite, ele diluiu, ficou azul. E aqui o cal, tá vendo? Forma uma água leitosa. E agora vamos fazer a mistura. Atenção agora, eu sempre devo misturar o sulfato de cobre sobre o cal, nunca ao contrário. Então o que eu vou fazer? Eu peguei uma jarra, vou colocar a água de cal aqui. Está aqui, olha. Vou acrescentar mais água para aumentar o volume. Coloquei aproximadamente 1 litro de água. Agora sim eu vou colocar o sulfato de cobre diluído nessa mistura. E vou, olha como ele fica. E vou completar para 2 litros de água. E aí está, 2 litros de água. Veja como fica. Esta é a cal da bordaleza. Agora, antes de você usar nas suas plantas, você precisa fazer o teste para ver se essa calda não está ácida.
O certo é ter um medidor de acidez, mas nós temos um método aqui que funciona muito bem, que você pode fazer na sua casa, ok? Então, para a gente testar se essa calda não está ácida, você deve pegar uma faca de ferro. Não pode ser aço inox, tem que ser ferro. E você vai pingar na lâmina dessa faca uma gota desta calda. E deixa assim por 3 minutos. E agora já passou 3 minutos, a gente vai vir aqui, vai pegar aquela faca de ferro que nós tínhamos testado. Se formar uma mancha avermelhada, olha só, está meio avermelhada, tá vendo? Então a calda está um pouco ácida. Nesse caso eu venho aqui, ó, e coloco um pouco mais de água com cal. Como eu usei toda aquela diluição de cal que eu tinha antes, então eu vou diluir de novo 20 gramas de cal naquela quantidade de água e vou acrescentar aqui 50 ml. Tá aqui mais 50 ml. Vou mexer de novo. E vou fazer novamente o teste. Espera 3 minutos, daqui a 3 minutos a gente vê de novo. Se ela continuar ácida, eu vou colocar mais 50 ml, assim até corrigir essa acidez. Não pode formar manchas vermelhas aí na faca de ferro. Pode ser um facão, pode ser uma lâmina, mas tem que ser ferro, não pode ser aço inox nem alumínio. E agora já se passaram uns 3 minutos, vamos ver o que aconteceu. Olha lá, não está vermelho, então significa que a calda não está mais ácida. Olha a diferença. Antes, calda ácida, e agora, a calda não está mais ácida. Isso é um ponto muito importante. Se a calda estiver ácida, ela pode queimar as folhas da sua planta. Portanto, faça esse teste. Pinga uma gotinha da calda na faca de ferro e espera. Se aparecer mancha vermelha assim, é porque a calda estava ácida. Completa com um pouco mais de água e cal. Se aparecer mancha assim, branca, né? É porque a calda está no ponto de ser usada. E o produto final tem que ficar nesse aspecto aí, olha só. Uma mistura onde o cal não precipita. E meio leitosa, meio azulada, como você está vendo aí nessas imagens, ok? Depois que essa mistura estiver pronta, você vai coar e pulverizar aí nas suas plantas que têm manchas foliares. E agora muita atenção e muito cuidado. Não é em toda planta que eu posso aplicar a calda bordaleza. Existem algumas plantas que são sensíveis ao cobre. Se você aplicar a calda bordaleza nessas plantas, em vez de melhorar as doenças, vai acabar matando a planta. Então, para você não errar, eu fiz uma receita e coloquei aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo. Antes de usar a calda bordaleza, leia essa receita, porque existem algumas plantas que você não pode utilizar. Então aqui nos comentários, na descrição desse vídeo, tem uma receitinha das plantas que você pode usar a calda bordaleza, as doenças que você pode usar para controlar e a dosagem. Siga essa receita para você não errar. Está disponível aqui nos comentários e na descrição desse vídeo. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero te dar uma dica. Aqui nos comentários desse vídeo tem um link para o livro de controle natural de insetos. Um livro que eu escrevi com muitas receitas testadas e comprovadas para controlar os insetos que atacam as plantas. Você tem que ter esse livro aí na sua casa, não deixe de comprar. Clique aí no link que ele vai mandar você para uma página segura onde você pode adquirir o livro em PDF. Lá tem muitas receitas caseiras que você vai fazer e vai eliminar de uma vez por todas os insetos que atacam as suas plantas, aí, deixando elas feias e pouco produtivas. Aproveite que está no preço promocional. E lembrando, né, que a calda bordaleza, além de ser um fungicida barato e muito fácil de fazer, também é um fertilizante foliar. Ela fornece cálcio e cobre, que são ingredientes essenciais para o crescimento das plantas. E além disso, ela tem baixa toxicidade. Pode ser usada até para agricultura orgânica. Depois de pronto, é só pulverizar. Olha só, eu vou aplicar aqui nesse pé de laranja
Olha só. Coa bem para não entupir o bico do pulverizador e depois que você pulverizou, você vai notar que a sua planta vai ficar meio azulada. Olha como ficou as folhas aqui da minha laranjeira. Essa cor azulada que fica aqui, ó, é normal. Ela não sai com a chuva. Ela vai ficar aqui durante muito tempo protegendo a planta contra o ataque de doenças foliares. E esse foi mais um vídeo para você, eu espero ter ajudado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seu amigo, com sua amiga que também gosta de cultivar plantas. Agora você sabe fazer calda bordaleza, as manchas foliares não vão mais atacar as suas plantas.